Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre Vidas Secas, do Graciliano Ramos, essa preciosidade da nossa literatura, um livro muito forte, ao mesmo tempo muito delicado. Ele foi a última leitura do Clube MSL de 2023, que é meu clube de leitura, e o Clube MSL de 2024 já tem data para ser lançado, viu, gente? As nossas inscrições para 2024 vão começar no dia 4 de janeiro de 2024. Para comemorar esse dia especial, que é a abertura das inscrições do clube, eu vou transmitir aqui no canal gratuitamente um documentário chamado Ontem, Hoje e Sempre. Lá no clube no ano que vem, a gente vai fazer uma viagem no tempo e esse documentário vai ser o início, a porta de entrada para essa nossa viagem. Então eu espero vocês aqui no dia 4 de janeiro, às 8 horas da noite, para assistir ao documentário e no finalzinho do documentário a gente abre as inscrições para a edição de 2024 do clube, tá bom? Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão, aqui na descrição tem um link onde você pode escolher um dos grupos para entrar na nossa lista de espera. Tem a lista de espera pelo WhatsApp e tem pelo Telegram. Lá, por esses links aí, eu vou enviar informações em primeira mão, links importantes, enfim. Vai ser a mesma coisa nos dois grupos, então você pode escolher um só para entrar, o aplicativo aí da sua preferência, tá? São grupos fechados, não são grupos de bate-papo, então são grupos só para eu enviar esses recados importantes para vocês. Entra lá que vocês vão ficar sabendo de tudo em primeira mão. Dia 4 de janeiro é a abertura das inscrições para o clube e eu tô, assim, muito ansiosa para receber vocês para nossa viagem no tempo que vai rolar em 2024. E aí, em 2023, a gente encerrou o ano muito bem no clube lendo Vidas Secas, que é a história de uma família de retirantes, que o livro começa aqui com essa família fugindo da seca, procurando um lugar para ficar, até que uma hora eles vão encontrar uma fazenda aparentemente abandonada, vão ficar ali. O dono dessa fazenda vai aparecer e aí o Fabiano, que é o pai da família aqui, vai conseguir um emprego ali como capataz e eles vão permanecer ali durante um tempo e nós vamos acompanhar a vida dessa família. Essa família é composta por 4 pessoas e um cachorro e um papagaio, que na verdade o papagaio ele morre antes mesmo da história começar, mas ele é muito citado aqui e ele tem uma importância muito grande para a história. E é interessante que esse livro ele é formado de contos. Cada capítulo pode ser lido separadamente como um conto. E ele pode ser lido, não precisa ser lido na ordem que se apresenta aqui nesse compilado feito aqui pela editora Record. Você pode ler esses contos em qualquer ordem. Eu recomendo que leia na ordem mesmo que está aqui no livro, porque eu acho que faz mais sentido assim. Até mesmo para a gente entender que é um romance cíclico, tá? Então eu acho que você deveria ler pela ordem dos contos aqui mesmo. Mas fato é que são pequenos contos que formam uma grande história. E aí logo no início aqui, nos primeiros contos, a gente vai ter a apresentação dessa família e nós vamos ter um capítulo para cada membro da família. Então a gente tem aqui o capítulo do Fabiano, por exemplo, que é o pai ali da família, é um homem embrutecido mesmo, endurecido pela vida, é um homem que ele não tem sonhos, ou pelo menos ele não se dá nem o direito de sonhar, porque a única preocupação dele é sobreviver. Tem partes aqui na narrativa que ele até se compara com um bicho e lembra a gente essa questão do instinto de sobrevivência, porque a única coisa a que ele se importa é com relação à sobrevivência dele e da família, porque realmente não há espaço naquela vida dele ali para ele se preocupar com mais nada. A gente conhece também assim a Vitória, que é a esposa dele, a mãe ali da família. Sim, a Vitória também é uma mulher que ela tem as marcas das dificuldades que ela carrega aí ao longo da vida. Ela é uma mulher que a gente percebe que ela até tem sonhos, mas esses sonhos estão sendo represados também por ela, não tanto quanto o Fabiano. O Fabiano ele é mais duro,
Assim, a Vitória, ela deixa transparecer um pouco mais esses sonhos, mas ela sabe que não adianta sonhar, entendeu? Porque ela não vai conseguir realizar. Ela mesma entende isso e não acredita que vai conseguir realizar os seus sonhos. Aí tem os dois filhos da família, que aqui na história eles nem têm um nome. Eles são chamados de o menino mais velho e o menino mais novo. Então, o menino mais novo, ele é apresentado como uma criança que tem um encantamento pelo pai. Ele ainda não foi tão dominado pela brutalidade da vida que ele leva, então ele ainda olha para o pai dele e ele tem ali a fonte de inspiração. Ele vê o pai como um herói e ele quer ser igual ao pai. E isso dilacera o nosso coração, porque nós sabemos que o pai dele, diante da sociedade de forma geral, ele não é ninguém. E o filho quer se tornar aquele pai e ele vai se tornar aquele pai um dia, ou seja, ele também será um ninguém. E é muito triste a gente perceber essa mensagem nas entrelinhas aqui da história. E a gente tem também o menino mais velho, que é um menino que, ao contrário do resto da família, ele tem um certo encantamento pelo conhecimento, que ele mesmo não tem muita noção que é isso, mas ele, por exemplo, gosta das palavras, ele acha palavras bonitas. E uma palavra que ele acha muito bonita é a palavra inferno. E olha a delicadeza dessa narrativa aqui do Graciliano, que logo a palavra que ele acha bonita tem um significado tão feio, o que mostra que esse menino ainda não conhece nada da vida, né? Ele não conhece a feiura mesmo da vida. E isso é simbolizado através dessa palavra, que tem um significado tão feio, mas que ele acha tão bonita. Então, a gente vai acompanhando a jornada desses personagens. E aí tem também a Baleia, que é a cachorrinha da família. É uma cachorrinha muito magra e muito se fala sobre a questão do nome, né? Baleia. Tem um contraponto aí com o fato da cachorrinha ser muito magra. E existe sim essa comparação que a gente pode fazer. Existe essa comparação também no lance da Sinhá Vitória, né, da mãe da família, ser chamada de Sinhá, enquanto ela não é Sinhá de nada, ela não tem nada. Então tem esses contrapontos assim que o Graciliano coloca nos detalhes da narrativa. Essa narrativa é muito cheia de detalhes. Mas no caso da cachorrinha, também tem uma crença do interior do Nordeste de se colocar nomes de animais aquáticos nos animais terrestres para que eles não tenham hidrofobia, que é raiva. E aí tem essa crença ali que se você colocar o nome de um animal aquático, o cachorrinho, o animalzinho ali não vai ter raiva, né, e tal. E por isso também a baleia se chama baleia. Então Graciliano ele consegue colocar aqui aspectos da cultura, ele consegue construir um texto que exige, assim, não é um texto difícil, pelo contrário, você entende tudo que está escrito aqui, tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não é um texto exatamente fluido, é um texto que você precisa passar ele com uma certa dificuldade. É como se, eu até falei isso lá no clube, é como se você estivesse andando num chão cheio de pedregulhos. Então é uma caminhada que não tem aparentemente nenhum obstáculo na sua frente, o caminho está livre, mas como o chão está cheio de pedregulhos, você não caminha com tanta liberdade assim. Então não é uma leitura tão fluida assim, porque a gente tem que passar por esses pedregulhos. E é uma narrativa, como eu falei, muito cheia de detalhes. Tudo que o Graciliano quer dizer aqui, ele diz nos detalhes. Nada é às claras. E eu gosto muito disso porque significa que ele confiava na inteligência do leitor. Então, por exemplo, aqui no início da narrativa tem uma cena porque o livro é narrado em terceira pessoa. Só que tem alguns momentos que ele usa o discurso indireto livre. Então, nesse inicinho, tem uma hora que ele está narrando ali a caminhada da família e, de repente, a narrativa fala assim que as árvores se afastaram, se aproximaram, e nesse momento não é que as árvores estão se aproximando e se afastando, é porque a gente entrou na cabeça do menino mais velho, que tá passando mal ali, quase desmaiando, e da narrativa em terceira pessoa a gente vê o ponto de vista dele, sem nenhum preâmbulo, tá, gente? É assim.
E aí você vê as árvores se afastando e se aproximando de dentro do olhar desse menino que tá quase desmaiando ali. Então tem esses pequenos detalhes, sabe? Tem detalhes também, por exemplo, assim, a Vitória, né? Ela tem o sonho de ter uma cama de tiras de couro, que não significa que ela quer ter um objeto ali para ter um conforto, um luxo, sabe? Significa que ela quer ter um lugar onde ficar. O sonho dela não é exatamente a cama de tiras de couro, é porque a cama de tiras de couro significa que ela tem um lugar onde ficar, porque ela não vai sair carregando a cama dela para cima e para baixo. Então, se ela tiver a possibilidade de ter uma cama, é porque ela tem um lugar onde pousar. E aí é esse, na verdade, o sonho dela. Então, você tá vendo como que tudo nessa narrativa é no detalhe e é tudo muito delicado e é tudo muito sofrido. E é sofrido de uma forma que não é apelativa. É uma narrativa super curta, tá vendo? E consegue nos fazer sentir tantas emoções, consegue nos colocar no ambiente aqui que a história se passa, que é o sertão nordestino, consegue nos fazer sentir aquela desolação mesmo ali daquela família, aquela falta de esperança, aquele sentimento de vazio que permeia aquelas pessoas ali daquela família. Até a cachorra parece que tem noção da desimportância dela diante do mundo. E tudo isso é muito bonito quando a gente pensa em construção literária. A forma como Graciliano escreveu tudo isso é uma forma muito bonita, muito competente e ao mesmo tempo é muito triste, é muito trágico e assim dilacera o nosso coração. Essa foi a minha primeira experiência com Graciliano Ramos, o primeiro livro dele que eu li. E não podia ter sido melhor, gente. Eu tento não nutrir expectativas sobre as leituras que eu faço, porque eu acho que é a receita do fracasso você ficar nutrindo muitas expectativas. Mas é lógico que a gente sempre tem uma opinião prévia de um autor, de um livro, principalmente desses grandes clássicos, como é o caso aqui de Graciliano Ramos, de Vidas Secas. E eu esperava um livro triste, só que eu esperava um livro até mais militante, para ser bem sincera. É um livro que faz parte do romance de 30, que é a segunda fase ali do modernismo aqui no Brasil. E ele tem como característica ser uma literatura engajada, e é de fato, mas ele traz essas críticas sociais de uma forma bem suave, sabe? Não é nada imposto, como eu sinceramente esperava que fosse, e não é. É tudo muito delicado, até a crítica social que ele traz aqui. Ele tem uma linguagem coloquial, que também é característica desse período. Ele tem o regionalismo também, que é característica também desse período. O regionalismo aqui, ele se apresenta de forma a mostrar o homem sendo hostilizado pelo ambiente. O ambiente físico, da seca mesmo, e o ambiente social também, porque são pessoas invisíveis diante da sociedade. E tem tudo isso aqui, todas essas críticas e todo aquele aparato ali do modernismo, só que sem ser impositivo, sem ser de fato militante de uma forma ruim, entendeu? Então é um livro que te dá liberdade de interpretação, que te dá liberdade de sentir o livro, sabe? Que ele te propõe a emoção em primeiro lugar. E eu achei isso muito bacana nesse livro, e é diferente, sim, do que eu esperava. Ele é um livro que o título, Vidas Secas, caiu como uma luva, porque é seco por causa da seca, de fato, é seco principalmente por causa da secura da vida dessas pessoas. Eles são secos, às vezes parece até de sentimentos, não que eles não têm sentimentos. A gente sabe que é uma família que se ama, mas como eu falei, a preocupação principal deles é a sobrevivência. Então, às vezes, não há nem espaço para demonstrações de carinho, e eles nem sabem demonstrar esse carinho porque eles não aprenderam, eles estão sempre lutando pela sobrevivência, sabe? E é seco até no sentido de linguagem. Você vê que a família aqui não conversa entre si. Em vários momentos, a fala do Fabiano é citada como grunhidos.
Então tem essa dificuldade mesmo de expressar aquilo que eles querem, tanto de expressar sentimentos, vontades, expressar alguma coisa para se defender, eles não conseguem se defender, porque eles realmente não sabem se expressar, nem com gestos, nem com palavras, é um vazio, é uma seca, é uma vida seca de fato. Até nessa questão da linguagem, tem uma coisa muito interessante aqui, a questão do papagaio lá que eu falei, né? Que o papagaio, eles matam o papagaio para poder comer o papagaio. E aí é falado que, mas esse papagaio também não servia de nada, porque nem falar ele falava. Só que o papagaio, ele não fala, ele imita os sons que ele ouve. E como essa família não conversa, o papagaio não tinha o que imitar. Então, o texto não fala isso, e isso a gente tem que interpretar. Mas quando eles reclamam, mas esse papagaio também nem falava, e quando a gente vai acompanhando ao longo do texto que não existe um diálogo ali entre eles, a gente entende que o papagaio não falava porque eles não têm o que dizer entre si, então que som que o papagaio ia imitar? E a gente vai percebendo nesses detalhes a secura da vida dessas pessoas. Então é um livro assim que ele é muito melhor do que eu esperava, para ser bem sincera. Eu não esperava que fosse ruim, mas eu não esperava também que eu fosse gostar tanto assim. Até o Rudy, que é meu amigo de muito tempo e que tá lá no clube, ele me falou, nossa, o livro é maravilhoso e tal. Só que como eu tinha vindo de uma experiência ruim com um livro que tem essa temática, que é As Vinhas da Ira, que é um livro que eu não gostei, eu tava assim, tentando me controlar, sabe? Tentando controlar minhas expectativas, porque eu falei, nossa, se eu me decepcionar tanto com Vidas Secas como eu me decepcionei com As Vinhas da Ira, vai ser ruim e tal. Eu não gosto desse sentimento de me decepcionar tanto assim com o livro, sabe? E aí eu tentei manter minhas expectativas controladas, mas realmente é muito bom, gente. É muito forte e muito delicado, como eu falei no início aqui dessa resenha, e eu super indico a leitura. É uma leitura, como eu falei também, fácil, todo mundo vai entender. A dificuldade fica em lidar com seus sentimentos, porque realmente é um livro que mexe com a gente, mas é um livro necessário para que a gente olhe para além de nós mesmos, né? Para que a gente olhe para o outro. E olhar para o outro, eu falei isso lá no clube também, é mais do que falar, coitadinho, olha que vida difícil, meu Deus, alguém tem que fazer algo. Não, olhar para o outro é fazer algo pelo outro, entendeu? E não delegar essa função de fazer algo a outra pessoa, uma instituição, um governo, seja lá o que for. Olhar para quem está do nosso lado, se importar com quem está do nosso lado, não deixar que as pessoas que estão à nossa volta sintam-se invisíveis da mesma forma que essa família aqui em Vidas Secas se sente. E eles são, de fato, porque ninguém olha por eles. Então, é importante que a gente aprenda alguma coisa com esse livro e talvez a maior lição seja olhar para o outro como um indivíduo tão digno de respeito e carinho como nós também queremos ser. Enfim. É um livro que me marcou, achei incrível finalizar o ano lá no clube com ele. Eu espero que vocês aceitem a minha sugestão. Se vocês já leram Vidas Secas, me conta aqui nos comentários qual foi a experiência de vocês, tá bom? A minha foi a melhor possível. Se você não leu, leia. Por favor, vou insistir nisso. Leia Vidas Secas. Espero que você tenha gostado aqui da resenha. Um beijo e até o próximo vídeo.